Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. Agora para falar com o setor de café solúvel, a gente vem acompanhando aí no mercado que o setor cada vez mais busca melhorar a qualidade desse café. A gente tem aí uma expectativa de aumento de consumo, o setor busca alcançar novos consumidores, mas para a gente entender o que está acontecendo, o que tem de novidade, quais são as pesquisas em andamento, eu convido aqui a Eliana Helvas. A Eliana, ela é consultora da ABIX. Eliana, seja muito bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigada, Virginia. Obrigada pelo convite. Eliana, para a gente começar, eu queria entender quais são as novidades que a gente tem no mercado. Você estava me falando antes da gente entrar ao vivo que tem uma pesquisa aí acontecendo, buscando aumentar a qualidade aí do café solúvel. O que você traz de novidade para a gente hoje? Então, Virginia, a gente tem observado, na realidade, o café solúvel andou sofrendo algumas modernizações, digamos assim. Era um produto que estava há muitos anos nas gôndolas do supermercado e até então ele era meio que esquecido, se a gente for analisar. Ninguém falava muito de café solúvel, até porque você não tinha tantas opções e a maioria das pessoas tinha o hábito de consumir com leite. Então, toda vez que você abordava algum consumidor, ele falava, não, café solúvel eu acabo tomando com leite. E aí a gente foi percebendo que o mercado nacional é um mercado importante, as pessoas consomem bastante café e tinha uma abertura muito grande e até uma necessidade do consumidor de ter produtos diferenciados. E aí, consequentemente, as indústrias acabaram colocando novos produtos, novos blends nas gôndolas de mercado, e não só a questão do blend, mas processos, enfim, que traz novos aromas e sabores para esse tipo de consumidor. E é interessante porque a gente percebe que esses consumidores começam a degustar um pouco mais o café solúvel, a entender um pouco mais sobre esse produto e que, consequentemente, você acaba tendo diferentes formas de consumo, não só com leite, como era o hábito da grande maioria, mas também como uma opção de tomar com água, né? Onde ele complementa, muitas vezes, em determinados momentos, como viagens ou algum hobby que você está fazendo, o café solúvel acaba entrando para complementar a sua necessidade de tomar aquele café gostoso que a gente está acostumado. E é interessante também a gente avaliar que ele também acaba sendo ingredientes, né, de vários outros produtos, como os cappuccinos, os cafés com leite, ou mesmo algumas bebidas funcionais que as pessoas acabam consumindo antes de praticar esportes nas academias. Então, ele acaba tendo uma versatilidade e uma aplicabilidade bem extensa, bem interessante. E Eliana, a ABIX divulgou na semana passada que tem uma metodologia global para avaliação, que ainda está em processo de estudo, mas que deve chegar aí no mercado para trazer ainda mais novidade e qualidade para esse mercado, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o que se trata essa metodologia, o que ela tem de diferente e, claro, em que fase da pesquisa nós estamos nesse momento. Então, tá bom. Bom, a primeira coisa, quando a gente mergulha dentro do universo de café solúvel, apesar dele ser café e ele é preparado com os cafés em grãos e água mineral, é importante a gente ressaltar isso. A única coisa que vai, os ingredientes são cafés torrados e água mineral, pressão e temperatura. Esses são os ingredientes para a gente fazer um café solúvel. A gente percebe, a gente começou a notar que os cafés solúveis são diferentes dos torrados e moídos. Então, quando a gente faz uma avaliação sensorial, por mais que você tenha atributos que são semelhantes, eles têm alguns outros atributos característicos do próprio café solúvel que acabam sendo diferentes. Então, a gente acabou reunindo um grupo de profissionais para que todo mundo tenha a mesma linguagem, o mesmo vocabulário, para que os profissionais da indústria estejam sempre na mesma página, discutindo no mesmo patamar as mesmas percepções sensoriais. Então, esse grupo foi criado no ano de 2019, onde a gente começou a discutir todos os atributos existentes dentro dos cafés solúveis, e a partir disso a gente começou a se reunir regularmente até para calibrar todos os provadores e trazer esses atributos para o nosso universo, para o universo do dia a dia, não só entre as indústrias, mas de uma maneira que a gente consiga comunicar isso para o consumidor final, que de certo modo a gente observa que a indústria de café, de um modo geral, já acaba fazendo. Então, isso é bem interessante, mas aí teria o foco exclusivo para o café solúvel. E por ser um produto consumido mundialmente, a gente tem o objetivo de transformar isso numa internacionalização, onde todo mundo consiga falar a mesma linguagem, assim como tem
nos cafés especiais você tem uma linguagem única mundialmente e que você acaba calibrando todos os provadores da mesma forma. E isso é uma questão positiva para que a gente possa discutir e entender melhor cada perfil sensorial que acaba sendo colocado no mercado. Ou mesmo a melhor maneira de você usar a aplicabilidade para aquele perfil. Se você vai consumir com água ou com leite, ou com bebidas vegetais, se ele vai entrar como um ingrediente. E aí a gente começa a discutir qual a potência, qual a acidez, qual a finalização, o que o consumidor e a indústria esperam desse produto. Então, o objetivo da metodologia foi justamente isso, foi você ter uma linguagem comum entre todos os personagens dessa cadeia que acabam fazendo a diferença, né? Eliane, esse é o desafio. E você trouxe no artigo da Bix também que essa indústria, o setor, ele passa por um processo de revolução, né? Eu queria entender o que está acontecendo, o que está mudando, e se foi isso que ligou o start aí para vocês iniciarem essa pesquisa, como é que vocês chegaram à conclusão de que era necessário ter um estudo para a gente ter aí uma classificação para o café instantâneo? Então, Virginia, quando a gente começou a conversar entre as indústrias, a gente começou a ver que cada uma tinha uma particularidade. E quando a gente quer comunicar isso para um consumidor, eu preciso ter uma linguagem comum. Eu preciso que todo mundo fale a mesma língua para que esse consumidor entenda, porque senão cada um fala uma coisa, fica um negócio meio estranho. Foi o que aconteceu naturalmente com o café torrado, os cafés especiais. Hoje, quando você olha toda a metodologia e todo o vocabulário que é aplicado, você vê que tem uma linha que é seguida. E no café solúvel, isso não tinha. Então, foi criado justamente para você ter essa linha de comunicação para que todo mundo fale a mesma linguagem e tenha o mesmo entendimento do mesmo produto. E é interessante porque, como você começa a ter vários cafés diferentes no mercado, você começa a ter cafés com processos distintos, com posicionamento também diferente. Como é que você vai comunicar isso? Qual a linguagem que você vai usar? Então, foi esse o desafio, sabe? Todo mundo está falando a mesma linguagem. Quando a gente pega, vamos supor, o mesmo café, eu provo, outras empresas provam e o consumidor final prova, todo mundo vai ter a mesma percepção. Então, quando a gente fala que esse café tem uma nota achocolatada, ele tem que apresentar essa nota achocolatada para todo mundo. Esse é o desafio, né? E no café solúvel não foi diferente. E a gente viu, não só, o café solúvel tem uma questão diferente do torrado e moído, que é o seguinte, quando a pessoa vai comprar esse produto na gôndola, normalmente eles têm embalagem pouch, né, que é aquele saquinho, e normalmente a embalagem também em vidro. Quando você olha a embalagem em vidro, você já vê que tem uma diferença entre os processos e, consequentemente, entre as formas de secagem. Então, muitas vezes o consumidor acaba comprando o produto sem saber, sem ter o conhecimento, mas ele consegue ver através da embalagem qual é o processo que ele pode estar querendo adquirir. Então, ele pode ter um café freeze-dried, que é com secagem com baixas temperaturas, onde ele tem um aspecto que parecem cristais, e você tem um aglomerado, que é o café convencional, a grande maioria é um café convencional, onde ele tem um aspecto parecendo um floco de neve, mais fofinho, né? Cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua forma de dissolução, com água ou leite, cada um tem um comportamento, então isso que é interessante. Às vezes você compra um liofilizado e ele não vai ter a mesma dissolução que tem um aglomerado. Às vezes você compra um aglomerado e ele vai ter um desempenho no leite de dissolução diferente de um liofilizado. Então, esse é o desafio, a gente está mostrando isso para o consumidor, né? Então, que a escolha que ele vai fazer acaba impactando no modo de preparo que ele vai utilizar na casa dele. Então, isso é outro desafio. E aí a gente começa também a ver outros perfis diferentes, né? Então, perfis que lembram, por exemplo, o café expresso, onde você tem hoje nas gôndolas cafés que a hora que você coloca, eles vão ter aquela formação da espuma em cima, ou da crema em cima, né? Como um objeto de desejo daquele consumidor. Então, para quem gosta de tomar um café, por exemplo, com água, um solúvel com água, e quer ter essa percepção, esse é um tipo de produto que cabe bem para esse consumidor. Então, hoje a gente começa a ver essa revolução mesmo, se a gente for parar para pensar, nesses últimos anos, até quando a gente ia falar disso, né? Justamente de estar em todos os supermercados, em todas as gôndolas. E, para isso, você precisa comunicar corretamente o teu consumidor para que ele
compreenda e tenha essa percepção, junto com a questão sensorial. Então, você tem vários momentos aí para o consumidor estar utilizando esse produto. E, Eliana, para a gente chegar, colocar isso para funcionar de fato, né? Fazer o mercado funcionar dessa maneira, quais são as dificuldades que vocês encontraram aí durante esse processo de pesquisa? Qual foi o maior desafio que você teve? Eu acho que o maior desafio, Virginia, é você fazer a calibração de todos os profissionais das áreas, tanto quem é dissolúvel como quem não é, porque várias empresas acabam trabalhando simultaneamente. E eu brinco que o café solúvel ele era o patinho feio, quando a gente olha, né? Quando você entende a cadeia como um todo o processo que ele tem, todas as certificações que as indústrias têm, é um negócio espetacular. E ele era visto como patinho feio. E, na realidade, eu faço essa analogia porque ele, na realidade, é um cisne. Então, ele pode te dar vários aromas e sabores totalmente distintos, ele pode utilizar matérias-primas também, sem nenhum preconceito, tá? De arábica ou canéforas, porque se você vai tomar com água, um arábica pode ser uma indicação, se você vai tomar com leite, um canéfora pode ser a indicação. Então, é muito interessante toda essa flexibilidade que esse produto acaba sendo colocado no mercado. Quando você fala de desafios, eu acho que o desafio é a gente calibrar os provadores, porque naturalmente a gente vem com o mindset de torrado e moído, mas você fala, ó, esquece isso, a gente tem que reaprender, né? Então esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é como a gente vai comunicar toda essa riqueza que a gente tem por trás desse produto para o consumidor, que o único momento que ele tem é na gôndola, né? Ele faz a escolha ali e vai embora, a não ser que ele comece a participar mais de redes sociais, aulas mesmo. Então, tem algumas escolas de barista que a gente já começa a introduzir um módulo de café solúvel para quem vai fazer curso de café. Porque, afinal de contas, se a gente está falando que tem aromas, sabores, várias aplicabilidades diferentes, cabe um momento especial, pelo menos umas 2, 3 horas de curso para a gente falar desse produto que hoje também está na gôndola e que muitas vezes acaba sendo utilizado de uma maneira muito ampla. E outra, às vezes você vai fazer, quer ver um negócio bacana? Tem até algumas receitas salgadas com café, tem algumas receitas onde ele acaba entrando como ingrediente, como eu já falei. Você vai fazer eventos, você faz uma bebida gelada, você não precisa esquentar, fazer o café quente para depois esfriar e depois usar, você já pode diluir ele naturalmente na água gelada e já tem aí o seu café para ser utilizado em vários drinks. Então, acho que o que a gente fala de revolução, eu acho que é uma nova releitura do produto, né? Acho que isso está acontecendo. Essa comunicação com o consumidor, ela é um desafio constante, né? Não só no solúvel, mas dentro da cadeia como um todo, sempre é um desafio essa comunicação, né? E acho que a gente tem aí um universo enorme a ser explorado e muito rico também, sensorialmente falando, né? Então, você começa a ter novos entrantes em várias categorias diferentes, então uma categoria de esportes, ou mesmo os geeks que adoram café, enfim, você começa a ter aí novos consumidores de café, de certo modo. E, Eliana, essa pesquisa está em fase de conclusão, quando é que a gente deve ver isso tudo acontecendo na prática? Quais são as expectativas? Olha, eu acredito que até o final desse ano a gente já deve estar finalizando tudo, porque com a pandemia a gente não conseguiu se reunir presencial, e isso é um desafio, você fazer calibração e provar café à distância com tantas indústrias simultaneamente é um desafio. Então a gente está trabalhando, eu acredito que até o final do ano a gente já vai conseguir finalizar isso. Tá? Eliana, muito obrigada pela sua participação, por você trazer as novidades aí para o setor de café solúvel. Eu agradeço a sua participação, você é sempre muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas, você, a Bix, até uma próxima. Então, tá bom, obrigada. Eu gostaria de convidar todo mundo que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o universo do café solúvel. A gente tem uma landing page, né, que é o Descubra Café Solúvel, tem várias redes sociais e as pessoas podem pegar várias informações legais, tem um e-book também que ele pode baixar, tem várias receitas, tem um trabalho focado dentro do site da Abix para baristas, então é um manual de café solúvel para baristas, que dá uma base teórica bem importante para ter um pouco mais de conhecimento sobre esse produto. Recado dado, até a próxima. Até, obrigada.
Portanto, essa foi a nossa conversa com a Eliana Helvas, que trouxe aí para a gente a atualização do setor de café solúvel, as indústrias investindo cada vez mais em qualidade. Essa metodologia ela está em processo de pesquisa, mas segundo a Eliana, a expectativa é que até o final do ano tudo seja colocado em prática no mercado. Bom, vou ficando por aqui, mas para você que está nos assistindo, não se esqueça que lá no Instagram do Notícias Agrícolas, @Notícias Agrícolas, ainda está acontecendo a votação para a nossa premiação da melhor história de um agricultor. O prêmio vai ser divulgado amanhã, o grande vencedor dessa história vai ser divulgado amanhã às 9 horas da manhã aqui no site, aqui no Notícias Agrícolas, também nas redes sociais, mas ainda dá tempo de votar. A gente conta lá então com histórias de 5 produtores rurais, são 5 finalistas e a gente pede para você ir até lá, assistir todos os vídeos, é bem curtinho, tem 2 minutinhos cada, para você deixar seu voto, seu comentário, sua curtida, compartilhar e amanhã a gente vai ficar sabendo aí quem é o grande vencedor dessa primeira edição do concurso. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.